Desde os primórdios da humanidade, olhamos para o céu buscando respostas. Como tudo começou? Como o universo surgiu? Hoje, a ciência nos permite percorrer uma incrível jornada, do Big Bang à vida na Terra. Tudo que conhecemos, espaço, tempo e energia, teve um ponto de partida há cerca de 13,8 bilhões de anos. Caramba, O universo não era como hoje. Toda energia, matéria estava concentrada em um ponto de partida, tipo a ponta desse alfinete. Concentrado em um ponto de partida inicial, que era quente, denso e minúsculo. A física chama esse estado de singularidade. Não sabemos o que veio antes, porque o próprio tempo nasceu desse momento. Então, ocorreu o Big Bang. Uma rápida expansão, não uma explosão no espaço, mas do próprio espaço. Em frações de segundos, aconteceu um fenômeno chamado inflação cósmica. O universo aumentou de tamanho inimaginável. A temperatura caiu rapidamente, permitindo que as partículas fundamentais surgissem: quarks, gluons e elétrons. A gravidade começou a agir sobre essas nuvens de hidrogênio e hélio, formando as primeiras estrelas e galáxias. No interior das estrelas, processos de fusões nucleares criaram elementos mais pesados: o carbono, o oxigênio e o ferro, essenciais para a formação de planetas e para a vida. Hoje, cientistas usam telescópios, detectores de partículas e redes globais de computadores para investigar esses primeiros momentos. O modelo do Big Bang não é apenas uma teoria. É sustentado por evidências como a expansão do universo, a radiação cósmica de fundo e a abundância dos elementos leves, entende? O Big Bang não foi apenas uma explosão, foi o início de tudo. Um momento em que a matéria, a energia e as leis que regem o cosmos surgiram juntas, em perfeita harmonia caótica. Neste oceano de partículas, o simples ato de resfriar o universo permitiu que os primeiros blocos de matéria se unissem. Átomos de hidrogênio e hélio surgiram como sementes, prontas para formar tudo o que viria depois. Oh, as estrelas, verdadeiras fornalhas cósmicas, transformaram a simplicidade em diversidade. Cada explosão estelar espalhava novos elementos pelo espaço, enriquecendo o universo e preparando o palco para a complexidade da vida. Do caos primordial ao pensamento humano, o caminho foi longo e impressionante. Agora eu vou falar sobre a ligação com a vida. Quando olhamos para o céu, não vemos apenas luzes distantes, vemos nossa própria origem. Uma narrativa que começou nas estrelas e continua em cada respiração que damos. Tudo que conhecemos são formado por esses átomos, planetas, estrelas, até nós mesmos. Então, bem-vindo ao início de toda a vida. A Terra surgiu há cerca de 4,5 bilhões de anos. E em algum momento, entre esse período, surgiram as primeiras formas de vida. Mas como a vida apareceu? Essa pergunta dividiu cientistas e filósofos durante séculos. A explicação mais antiga era a biogênese, ou geração espontânea. Ela afirmava que a vida poderia nascer diretamente da matéria bruta, larvas nascendo de carnes, ratos nascendo de grãos. E essa teoria fazia sentido na época, porque ninguém conseguia ver, e o que não se via acreditava-se que brotava do nada. E então tivemos a primeira constatação experimental, a partir do século XVII. O médico italiano Francisco Redi fez um teste simples, mas revolucionário. Ele colocou carne crua em 3 tipos de frascos: um aberto, um fechado com rolha e um coberto apenas com uma gaze. Ele observou que após alguns dias, larvas surgiam apenas nos frascos abertos, nos outros nada. Então, ele mostrou que os vermes não nasciam da carne, mas sim dos ovos depositados por moscas.
Sua conclusão era clara: a vida vem de outra vida. E a próxima pessoa que irei falar que tentou descobrir a origem da vida foi o naturalista Lázaro Spallanzani, no século XVIII. Ele tinha como objetivo contestar a teoria da geração espontânea, que era defendida por cientistas como Nietzsche, que, como dito antes, acreditava que os seres vivos surgiam a partir da matéria inanimada. Porém, Spallanzani tinha uma ótima base para constituir sua controvérsia, pois ele foi além. O mesmo iniciou fervendo caldos nutritivos e os manteve em frascos, alguns bem selados, outros abertos, e teve os seguintes resultados. Nos frascos fechados, nenhum micro-organismo apareceu. Porém, nos abertos, o caldo logo ficou turvo, o que significa que perdeu sua transparência. Que com isso, Spallanzani concluiu que o aquecimento matava os germes e que novos seres só surgiam se outros já existentes entrassem no frasco. Críticos, porém, diziam que ele havia matado o princípio vital do ar, necessário para a vida. E finalmente essa disputa tem um fim, no século XVIII, pelo famoso francês Louis Pasteur. Pasteur estava com fome, e lembrando de fome, vem do experimento dele, feito por caldos nutritivos, que consistia em ferver caldos nutritivos em gargalos largos ou curtos. E poderia se passar meses e meses e meses que não havia nenhum sinal de vida. Porém, depois de quebrar o gargalo após minutos, já sinais de micro-organismos. O que quer dizer que tem sim princípio de vida, o que também é princípio da biogênese. A ciência sempre caminhou lado a lado, com a esperança de trazer e transformar. Mas cada avanço traz também novas responsabilidades. Tecnologia como a clonagem, a edição genética e a inteligência artificial, levando questões profundas e até que ponto devemos ir. Quem decide os limites do que é ético para a vida humana e para a biodiversidade? Ao mesmo tempo, enfrentamos desafios que ameaçam o futuro do nosso planeta. As mudanças climáticas, a poluição e a extinção em massa de espécies pedem respostas urgentes. E é justamente a ciência que pode ser a nossa maior aliada, ajudando a encontrar soluções para preservar a Terra e garantir um futuro sustentável para todas as formas de vida. O que está em jogo não é apenas o progresso tecnológico, mas o equilíbrio entre inovação, ética e responsabilidade com as próximas gerações. O nosso planeta surgiu há 4,6 bilhões de anos. No começo, a Terra era muito quente, com gases como metano, amônia e vapor de água. Esses elementos foram fundamentais para as reações químicas que possibilitaram a vida. E agora iremos tratar da parte matemática desse caso. O conhecimento humano não existe em caixinhas separadas. Na vida real, tudo se conecta. A matemática dialoga com a música, a biologia conversa com a geografia e a tecnologia se entrelaça com a saúde. Essas conexões interdisciplinares revelam que o mundo, para ser compreendido, precisa de ter um olhar amplo. A interdisciplinaridade não apenas amplia nossa visão do mundo, como ela nos mostra que ele é como um mosaico, dividido em várias partes, várias áreas e várias partes do conhecimento, e que é necessário você ter cada uma delas, ou pelo menos um pedaço, para poder enxergar um pouco de como o mundo realmente é. Primeiramente, nós falaremos do começo, que é o Big Bang. A cosmologia e a física de partículas nos apresentam um modelo de universo que, em seu início, ele era extremamente quente e denso. A maior parte da matéria estava concentrada e era composta apenas por partículas, como fótons, leptons e quarks. A física teórica, com seus aceleradores,
nos deu o modelo para entendermos e estudarmos sobre essas partículas, sobre a expansão do universo e o arrefecer, que nos explica sobre a formação de suas estruturas. Quando o universo se esfria, ocorre a nucleossíntese primordial, onde os primeiros átomos de núcleo leve se juntam e formam hidrogênio e hélio com resquícios de lítio. Nessa parte que a física conversa com a química, pois esses elementos são que geram a possibilidade futura de haver reações químicas dentro do universo. Já o ruído cósmico de fundo, que é como um eco do Big Bang, é explorado pela observação da cosmologia e da física, que prova que a observação e a teoria andam lado a lado. Além disso, não podemos esquecer da matemática. Ela é a linguagem que sustenta todas as outras áreas, desde as equações que descrevem a expansão do universo no modelo do Big Bang, até os cálculos da mecânica quântica e da relatividade geral. A matemática fornece as ferramentas para que físicos e químicos formulem leis universais. É por meio da matemática que conseguimos modelar a formação das galáxias, prever comportamento das partículas subatômicas, calcular a trajetória de planetas e até estimar a probabilidade para a origem da vida. Sem ela, não seria possível interpretar dados astronômicos, organizar estatísticas biológicas ou programar simulações computacionais. Em resumo, a matemática atua como a base estrutural que conecta e dá consistência a todas as ciências.